Bom dia, turminha do sétimo ano. Olha, a melhor maneira de deixar o conteúdo na cabeça é fazendo atividade, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas aqui do módulo, página 77, tá vendo? A natureza, ao dar-vos um filho, vos presenteia com uma criatura rude, sem forma, a qual deveis moldar para que se converta em um homem de verdade. Se esse ser moldado se descuidar, continuareis tendo um animal. Se ao contrário ele se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Opinião aí de Erasmo de Roterdã. Essa é uma visão do renascimento, né? Que agora o ser humano se acha capaz de ser imagem e semelhança de Deus. Dele está criticando, entendendo, aprendendo e explicando a natureza, sem precisar daquela visão católica que vinha durante toda a Idade Média, né? Final do século XV. Aí no século XVI, o Renascimento já com força, vai defender a ideia do humanismo, tá? Como ser humano crítico e capaz de entender e interpretar a natureza. Por isso que a resposta é a letra D, ó. Porque agora vai estar caindo por terra o teocentrismo, Deus é o centro do universo, para estar vindo essa visão do renascimento do antropocentrismo. Antropo é uma palavra em grego que significa homem. Então, o homem está no centro do universo, valorizando o homem e suas obras como base para uma visão mais racional do mundo. Eles querem a explicação agora através da razão e não por dogmas católicos, que eram aquelas verdades absolutas, né? Vamos para mais uma. Leonardo da Vinci foi o autor de importantes obras como Gioconda, mais conhecida como Mona Lisa, e o homem vitruviano, considerado emblemático da simetria do corpo humano, que teve como base um trecho da obra De Arquitetura, do romano Vitruvius Palio, o qual viveu no século I a.C., em que foram tratadas as proporções da estrutura masculina. Assinar a alternativa que apresenta o movimento cultural do qual Leonardo da Vinci faz parte. A gente falou do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, Donatello, né? Do pintor Rafael, então, de um Shakespeare, de um Kepler, de um Galileu Galilei, tá? Então, são cientistas do renascimento científico e são artistas do renascimento cultural, né? Desse assunto aí chamado renascimento cultural e científico, né? Que surgiu, que foi iniciado na Itália, tá? O berço do renascimento é na Itália, por isso tem que ser a letra B a resposta. 3. Considerando as relações existentes entre humanismo e renascimento, pode-se afirmar que o humanismo constituía uma visão de mundo que permitiu o resgate da herança greco-romana. Assim, né? Uma das estruturas principais do renascimento, dessa valorização do ser humano, é ele voltar à cultura greco-romana. Eles são clássicos, né? Eles valorizam o classicismo. O que é que significa isso? É voltar a valorizar Grécia e Roma, a arte de lá, né? A arquitetura, a pintura, a escultura. Então, eles vão tentar fazer tal qual, semelhante. 4. A modernidade europeia trouxe consigo uma nova configuração de valores ditados no sentido da produção e da difusão cultural por movimentos denominados renascimento cultural e reforma religiosa. O que se entendia por saber científico passa a ser estimulado e divulgado. Esse novo padrão nos costumes, elementos característicos da nova mentalidade burguesa, foi apoiado diretamente pelo gente, o que mais vai ajudar a você estar espalhando as ideias renascentistas e também as ideias da reforma protestante do Lutero é a imprensa, tá? Gutenberg, ele inventou a máquina de fazer impressões, fazer a imprensa, o que ajudou a divulgar muito ali as ideias do Lutero, que foi as 95 teses. Se vocês lembrarem do filme que a gente viu em sala de aula, tem uma hora que eles arrancam as ideias do Lutero da porta da igreja
E o amigo fala, mas o Lutero quer que todo mundo veja. E lá o personagem representando a ideia do Gutenberg, né? Ah, mas todos irão ver, porque ele vai tirar várias cópias para divulgar as ideias do Lutero, tá? 5. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que por muita piedade permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. No século XVI, Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Então, o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, ele é muito caracterizado por ser duro, por ser tirano, né? Tanto que a frase principal desse livro, que resume um pouco a ideia do Maquiavel, é os fins justificam os meios. Então, por isso que ele está defendendo aí um príncipe que, para manter a moral, ele tem que ser tirano, ou seja, duro, violento, tá? Cruel. Então, essa era a defesa desse pensador do Renascimento. Sobre reforma protestante, é correto afirmar que foi um amplo movimento de contestação à autoridade e ao poder material da Igreja de Roma, né? Porque a igreja que ditava tudo, queria ter muitos bens materiais, tudo cobrava moedas de ouro, né? Vendia indulgências, que era o perdão. Então, é claro que a reforma protestante do Martinho Lutero vai estar indo contra a essas práticas, tá? 7. No início do século XVI, Martinho Lutero publicava suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja Católica vinha tomando ao longo da Idade Média. Essa movimentação de Lutero desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. A reforma notabilizou muitas críticas à Igreja, uma delas em razão dessa instituição religiosa conceder e comercializar indulgências católicas. O que é indulgências? É o perdão. Você podia pecar à vontade, ia lá, pagava a igreja e o seu pecado estava perdoado, que acarretavam na salvação pelo arrependimento e não exclusivamente pela fé. Já o Lutero diz que a salvação tem que vir pela fé e não por você comprar o perdão, tá? O trabalho passou a ser exaltado e visto não apenas como uma forma concreta para se obter êxito material, mas também como uma maneira inequívoca de se agradar a Deus e confirmar ou atingir a salvação. Tal mudança ocorreu no século XVI e pode ser associada ao pensamento de quem? Do Calvino, né? O Calvino ele vai ser adorado pela burguesia porque ele vai estar defendendo suas ideias, principalmente na frase, o trabalho enobrece o homem. Então, falou em trabalho, a gente lembra do Jean Calvino. Considere os itens a seguir. Combate sistemático aos protestantes, recuperação diária sobre a influência do protestantismo por meio da educação, como a criação de colégios, difusão do catolicismo entre os povos não cristãos, que foi através das grandes navegações, chegou na América, né? Aí vão fazer aí a catequese dos índios, por exemplo, né? Todos esses itens foram práticas da contra-reforma. Falou em contra-reforma, o nome já está dizendo. A Igreja Católica está contra a reforma protestante, tá? A contra-reforma, de modo geral, constituiu em um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica contra o surgimento das religiões protestantes, no qual ela estabeleceu uma série de ações, entre as quais a criação de um braço com vistas à expansão do catolicismo ao redor do mundo. Contando com uma estrutura hierárquica rígida, ele foi o principal responsável pelo processo de catequização da população dos continentes americanos e asiáticos. Aí foi a Companhia de Jesus, tá, gente? Porque é ela que vai estar trazendo os padres jesuítas para estar catequizando os índios e os nativos de outras regiões, como ali da Ásia. Aqui um texto, tá? Que são partes das 95 teses do Lutero, e aqui você vai fazer uma interpretação, tá bom? Tira suas respostas do próprio texto. Bom estudo, beijo grande, até a próxima. Tchau!